Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deixa eu tentar abrir aqui para ver todo mundo. Boa noite a todas. Agora sim. Oi, Carlinha. Oi, Dri, boa noite, bem-vinda. Obrigada. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Travessias. Hoje com um tema muito bacana, muito interessante, sobre adolescência, perdas e ganhos no processo do adolescer. Eu sou a Marcela, sou integrante da Casa Frida, junto com a Paula, com a Carla Belintani, que estão aqui, e também com a Fabiana, com a Renata, com a Isadora e com a Carla Metzner, que não sei se estão por aqui, não estou conseguindo vê-las. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema, que é o tema da adolescência, como disparador, né, como mediador. A gente se baseou no livro do Fernando Sabino, Encontro Marcado, e também a gente vai propor uma atividade muito breve, também como disparadora, que depois a Paula vai explicar um pouquinho melhor. Mas o intuito desse encontro é a gente poder conversar, circular a palavra, trocar ideias e reflexões sobre o tema. O Travessias, ele foi pensado no ano passado como uma ação durante a pandemia do Covid. Ele antes era dedicado a falar sobre perdas e emoções referentes ao Covid, mas a gente pensou em mantê-lo como uma ação fixa da Casa Frida, sempre usando a arte como disparadora e mediadora para falar sobre perdas, lutos, mas também sobre ganhos, que hoje a gente também vai poder falar um pouquinho. Para quem não conhece a Casa Frida, nós somos um projeto de 7 psicanalistas que a gente se dedica ao estudo do luto, sempre articulado com a psicanálise e com a arte como mediadora mediadora de momentos em que a palavra não dá conta. Então, sejam todos bem-vindos. Vou passar agora a palavra para a Paula e para a Carla também poderem explicar um pouquinho mais sobre como a noite vai ser hoje, e a gente vai conversando. Boa noite, que alegria rever quem eu já conheço. Adriana, eu te vi uma outra atividade, não tinha te reconhecido, que legal te ver por aqui, muito bom. Bem-vindas e bem-vindos quem nunca tinha vindo, que venham sempre, que seja a primeira vez de muitas. Um ponto importante, que eu não sei se a Má ressaltou, é que esse espaço do Travessias, ele não foi concebido como um espaço de transmissão da psicanálise, como um espaço de ensino ou de troca teórica da psicanálise. Ao contrário, é um espaço justamente em que nós convidamos pessoas de qualquer área, de qualquer idade, qualquer pessoa que queira participar dessa roda de conversa, de compartilhamento de ideias, e porque a gente acredita que nos grupos muita coisa se propicia, né? Crescimentos e intercâmbios muito interessantes, e acolhimento e tudo isso. O tema de hoje, que a gente pensou por conta do livro O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que daqui a pouco a Carlinha vai contar um pouco mais para a gente, para pensar um aspecto que desponta muito do livro, que é a adolescência, né? E a gente, quando foi recortando e criando a noite de hoje, a gente ficou se indagando quem seriam os nossos interlocutores, né? Adolescentes, será que tem adolescentes hoje aqui? Não sei, se tiverem, se manifestem em algum momento. Pais, mães de adolescentes, professores, terapeutas,
de adolescentes, ou nenhuma das anteriores, que, na verdade, pouco importa, porque o que a gente concluiu é que, seja para educar um adolescente que esteja, né, no nosso convívio, seja para que a gente possa envelhecer de um jeito saudável, de um jeito bacana, de qualquer jeito a gente vai precisar revisitar o adolescente que fomos, né? É um ritual não, mas é uma fase de transição muito marcante que constantemente tem que ser revisitada na vida adulta para que a gente possa seguir. Se a gente for pensar o processo de amadurecimento que a gente passa, todos nós, desde o bebê até o adulto, quer dizer, o bebê numa fase de dependência absoluta dos outros, até a vida adulta em que a gente conquista, porque é uma conquista, uma independência relativa, e relativa porque ninguém prescinde 100% dos outros, né? Todo mundo vive referenciado em laços. Dentro desse processo, a adolescência ela é uma terra de passagem, ela é essa fase de transição cheia de altos e baixos, de oscilações e contradições. O adolescente oscila de uma dependência infantil até irritante, mãe, não sei lavar louça, não sei arrumar a cama, até nos adultos, né, nos surpreende o adolescente, às vezes com decisões de impacto muito importante, que dizem respeito ao próprio corpo, mudanças do corpo, tatuagens, piercings, pintar cabelo, até decisões de cunho que tem a ver com a sexualidade, com a sexuação também, enfim, com tudo isso. E se a gente for pensar na literatura clássica da psicanálise, por clássica eu digo Freud, não tem muito material sobre adolescência, isso ficou para os pós-freudianos, mas o que a gente vai encontrar numa primeira leitura é que a adolescência, essa fase, é uma fase de um luto do corpo infantil, o adolescente tem que se haver com esse corpo que não é mais o corpo de criança, hormônios, enxurrada, pelos, os odores mudam, o desejo, altos e baixos, é uma montanha-russa emocional, e também o luto da imagem que o adolescente achava que tinha, né, no sonho dos pais, na fantasia dos pais, porque ele não é mais aquela criança, né? Ele é outra coisa. É uma época muito egoísta, uma época de grandes questões e conflitos internos ou externos, ou seja, conflitos intrapsíquicos ou conflitos intersubjetivos. É um período em que é muito importante o adolescente se contrapor, se diferenciar das figuras de autoridade, os pais, os professores, o presidente, a lei, tudo que represente autoridade e lei vai ser questionada de alguma forma pelo adolescente. E isso é constituinte, isso é necessário, por mais irritante que possa ser para os adultos que têm que lidar com esses indivíduos em formação, a gente tem que entender que essa contraposição ela é necessária para que aquela pessoa se sinta uma pessoa existente no mundo, e que para o adolescente poder se responsabilizar pelas próprias decisões que ele toma, poder se descolar desses adultos de referência e se engajar em novas identificações, em novos laços, em novas... Celso, eu estou vendo que você escreveu aqui, depois a gente olha o chat, tá bom? Bem-vindo, Celso. Então, se a gente for pensar, a adolescência é um período de muita luta, né? Muito conflito, mas é uma luta muito importante. Ela é necessária para que essa pessoa consiga se afirmar no mundo com as próprias pernas, né? E é um momento em que a gente tem que se haver com as fronteiras, né? Entre eu e o outro, grandes desafios e questionamentos,
e é um momento em que a gente grita por limites, né, em que os adultos envolvidos eles têm que ter a sensibilidade de poder colocar o limite, não de uma forma que corte o adolescente, mas de uma forma que faça o adolescente entender do que se trata ali, né, os conflitos dele. Esse limite, na verdade, é para o adolescente não se perder, não sair voando, não se afundar. O limite ele ajuda a construir um chão, um solo seguro, né, para o adolescente sentir que ele está sendo sustentado. E os pais, os professores, eles têm que entender que eles têm que sobreviver aos ataques que vão surgir, porque vão surgir muitos dos adolescentes, né? Bom, na adolescência é muito comum, quando a gente está falando de alguém psicótico, é muito frequente que um primeiro surto desorganizador, por exemplo, aconteça na adolescência, depressões, estados limites, e aí a gente pode pensar, vou tentar falar mais rapidinho para que a gente possa, né, discutir, mas tem tanta coisa que a gente pode falar, né, mas pensar o adolescente de hoje, o adolescente pandêmico, né? Eu sempre digo, na minha opinião pessoal, talvez o grupo que mais sofreu com a pandemia foram os adolescentes, porque os adolescentes precisam se referenciar à horda, ao grupo, ao rebanho e, ao mesmo tempo, a si mesmos. E com essa ruptura, essa fratura que a pandemia causou por necessidade nas relações interpessoais, para poder assegurar a saúde pública, os adolescentes certamente sofreram demais, né? E a gente ainda não sabe como é que isso vai... que vai acontecer, né? A gente está observando. E então isso faz com que vocês possam se perguntar, né? Tá bom, mas o que isso tudo tem a ver com o Encontro Marcado, né? O Fernando Sabino, é um livro que foi escrito na década de 50 do século passado, a Carlinha vai contar melhor. O que o adolescente de hoje tem a ver com aquele adolescente? Um adolescente de hoje que é chamado de geração Z, que assiste seriados na Netflix distópicos, é um adolescente que não tem heróis, é um adolescente muito sem chão simbólico, com um buraco existencial, porque a gente vê isso na clínica, com questões narcísicas, questões muito ligadas ao corpo, a esse corpo limite, a esse corpo que vira uma tela que conta 1000 histórias e que, ao mesmo tempo, o adolescente não sabe muito bem o que fazer com ele, as substâncias todas que rolam e a descoberta da sexualidade e a experimentação, que é tão importante, mas que a gente fica com muito medo dessas experiências serem levadas a um extremo, né? Nós que já passamos por isso, a gente já passou, né? E a gente teme por quem está passando, e é importante a gente poder pensar, né, nisso tudo. E agora eu já estou me estendendo, mas só queria finalizar que o adolescente precisa ter a ilusão de que ele vai mudar o mundo, ainda que ele não mude muito, mas um pouquinho ele muda e a sociedade vai evoluindo. E os adolescentes são grandemente responsáveis por essas mudanças, claro que sempre referenciados a uma cultura e a uma sociedade que vai mudando, as referências são outras, os estímulos são outros, então, claro que a gente está falando de diferenças muito patentes entre o adolescente de 1950 e o adolescente de 2022, mas também tem algo que se perpetua, tem algo que se mantém e que a gente não vai jogar fora e a gente vai continuar pensando. Então, se a Carlinha puder agora contar um pouquinho para a gente do livro, já me estendi aqui. Boa noite, bem-vindos todos. Dri, bom ter você aqui com a gente novamente, a Renata, nossa parceira aqui que está com a gente também, o Edival, que estava aqui desde o comecinho, está com a câmera fechada, mas muito bom ver quem já acompanhava aqui o percurso da Casa Frida, o Celso, a Márcia, que está com a gente no grupo da Frida também.
Enfim, mas pegando um pouco o gancho que as meninas estavam falando, a Marcela e a Paula, a gente já trouxe esse tema aqui antes na Casa Frida, quando a gente fazia as rodas de conversa presencial, falando da adolescência, da travessia da adolescência. Foi até um tema que nós recortamos do Black Mirror, que era também uma mãe devoradora, ali uma relação mais de mãe e filha. E hoje a gente está trazendo aqui com esse viés do Fernando Sabino, né, do livro Encontro Marcado, que é esse livro aqui. Eu fiquei com essa tarefa difícil de falar de um escritor que eu acabei de conhecer, é bem recente na minha vida, e o que eu posso dizer é mais um pouco das minhas impressões e por que a gente foi pensando também o tema da adolescência. Essa foi uma leitura que a Paulinha e eu escrevemos também um texto que está no nosso material de apoio, depois a gente pode compartilhar aqui no bate-papo com vocês. Dival, também adorava os encontros presenciais. Em breve, quem sabe, a gente retoma. Mas, enfim, a gente vai compartilhar para quem não conseguiu ler esse texto que a gente produziu juntas, né, que foi um pouco unindo as impressões, né, porque é curioso como um livro suscita diferentes impressões em cada leitor, né? Diz muito sobre nós mesmos. E o projeto do Travessias, como a Marcela trouxe, é um pouco também para a gente entender o que vai reverberando em vocês aqui, né, desse encontro. Então, depois a gente vai ter aqui mais um bate-papo, a ideia é que depois quem se sentir à vontade também abrir o vídeo, conversar com a gente tem umas provocações também que a Paulinha preparou aqui para a gente pensar a adolescência. Mas antes de mais nada, assim, antes de começar a falar com pouquíssima propriedade sobre o Fernando Sabino, queria retomar um pouco isso que a Paula trouxe, né? Por que a gente está falando da adolescência agora? Né? Pensando que os grandes momentos, as grandes travessias que nós fazemos em termos de desenvolvimento durante 3 grandes fases, né? Do nascimento, essa passagem da adolescência e o contato com a finitude, conforme a gente vai se aproximando do envelhecimento, da passagem do tempo, do corpo que vai se definhando. E a gente pensa assim que a gente acaba carregando a criança que nós fomos, né, igual o Celso trouxe, resgatando aí o adolescente que nós fomos um dia, né, e também idealizando como é que a gente vai querer viver, né, o processo do envelhecimento, a questão da finitude. Todos esses tempos, dentro da psicanálise, eles não são cronológicos, né, a gente acaba vivendo esses tempos de uma forma atemporal, né, a gente acaba acessando todas essas experiências passadas na nossa vida, né? E a adolescência, voltando aqui para o nosso tema de hoje, só da gente lembrar, já começa, né? Ver aquelas sensações, todas aquelas grandes emoções, parece que o mundo ia acabar, né, no dia seguinte, né? Aquela intensidade de afetos e um sofrimento também muito grande, né? Acompanhando essa passagem, essa mudança do corpo, essa entrada, essa travessia, né, da saída da infância para a vida adulta. E aí, enfim, quando eu acabei de ler esse livro, Encontro Marcado, foi a primeira leitura que eu fiz do Fernando Sabino, inclusive foi indicação da Flávia Albuquerque, que é uma psicanalista que atende em Niterói. Na época, ela foi uma grande apoiadora aqui da Casa Frida, nós nos conhecemos via Instagram, por rede social, e foi um presente ótimo, assim, a Flávia, né, a gente ter tido esse encontro com a Flávia. A Adriana de Niterói, bem-vinda, Adriana, olha só, que coisa boa. São os ganhos que nós tivemos, né, com o formato online, de poder ter pessoas de diferentes lugares aqui participando com a gente. Mas a Flávia, ela me deu esse livro de presente. E, enfim, acabamos nos tornando amigas, né? Ela contando o percurso dela. E eu nunca tinha lido nada do Fernando Sabino, o livro ficou por um período na prateleira e durante a pandemia, né, todo esse momento que a gente vem atravessando, ou atravessou, enfim, a gente está num outro momento agora,
que eu consegui resgatar essa leitura. E eu confesso assim que quando eu acabei de ler o livro, eu fiquei com uma impressão meio esquisita sobre essa narrativa, né? Que até compartilhei com a Paulinha depois. Falei, eu não sei o que esse livro causou em mim, mas eu acho que foi justamente esse resgate da adolescência, porque, enfim, só para contextualizar, o Fernando Sabino, ele é mineiro, né? Também não é por acaso, né? A Minas habita aqui toda... enfim, esses escritores de Minas, né, que tem todo um jeito especial de contar esses causos, né? Acho que não é por acaso que a gente vem também discutindo o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que também é mineiro. Mas o Fernando Sabino, quando eu terminei essa leitura, eu fiquei com essa impressão de uma intensidade na narrativa, porque ele descreve de uma forma tão simples, mas com passagens tão viscerais, tão doloridas. Então ele vai começar o livro, enfim, o protagonista chama Eduardo Marciano, e aí ele vai narrando a história desse rapaz desde a infância, desde o comecinho, com 7 anos que ele tem, e que ele tinha discussões com os pais, e ele começa a se arranhar, ele tem muito essa questão de se machucar para, enfim, argumentar com os pais, né? De a gente pensar um pouco como a criança também não tem tantos recursos para se reportar a um adulto, e como esse corpo vai entrando em cena, né? Com essas agressões, essas mutilações, como forma também de se posicionar, de trazer ali algo de uma subjetividade. E eu fiquei muito impactada assim com o jeito que ele vai descrevendo, o personagem, ele e o Fernando Sabino, porque eu acho que eu não cometi essa falha por acaso, porque parece que é um livro autobiográfico dele, né, da história dele, dos amigos que ele tinha, o próprio Fernando Sabino. Mas ele tinha uma intensidade, um jeito assim de lidar com as questões da vida dele, que era tudo extremamente intenso. E aí o que eu fui pensando, né, o quanto isso foi resgatando não só a minha história na adolescência, mas também o que a gente vai escutando da clínica, o que a gente estuda na psicanálise também, né, o quanto é difícil fazer essa travessia, né, do quanto a gente tem sonhos e, de repente, na passagem para a vida adulta, né, é totalmente diferente do que a gente sonhava, né? Então, de fato acessar uma realidade mais concreta. E eu acho que o Eduardo, aqui o nosso protagonista do livro, ele vai se dando conta exatamente disso, né? Do quanto tudo que ele imaginava, idealizava, vai acontecendo totalmente diferente do que ele pensava, né? E de um jeito muito mais realista, muito mais sofrido. Inclusive, é um personagem que tem um fim também difícil, né, dolorido. Você pode pensar, bom, o que aconteceu de fato com o Eduardo depois? Que ele tenta escrever, é um caminho de um percurso dele tentando se autorizar a escrever. E o quanto é difícil, né? Ele vai trazendo esse encontro com a palavra, com a escrita, com um processo extremamente árduo, né? Pensando que o próprio Fernando Sabino é um escritor. Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, eu queria pedir para o Tiago passar 2 recortes que nós fizemos do próprio Fernando Sabino numa entrevista para a Roda Viva, para vocês conhecerem. Não sei se alguém aqui conhece o Fernando Sabino, já leu e puder escrever aqui para a gente um pouco, se é a primeira vez que vocês estão escutando falar do Fernando Sabino. Ele é muito conhecido pelas crônicas, né? Ele elevou a crônica como essa grande literatura, ele vendeu milhões de cópias de crônica, e esse é o primeiro romance que ele escreve, O Encontro Marcado. Então, Tiago, se você puder compartilhar a tela com a gente, esses 2 trechos, para a gente estar aqui vendo um pouco, né, do Fernando Sabino na prática, para as pessoas conhecerem. Passo para você, então. Bom, então aqui vocês viram um pouquinho aqui apresentando o Fernando Sabino para vocês, nessa entrevista do Roda
do Roda Vida, Viva, olha, Vida, Viva. E eu queria só falar um pouquinho sobre essa passagem que a gente recortou, que ele vai falar um pouco da importância das crônicas, né? Que não precisa só fazer grandes pirâmides, como o Guimarães Rosa diz para ele. Parece que o Guimarães Rosa lê o livro e gosta, e diz para ele continuar, né? Para ele parar de fazer biscoito e ir para as pirâmides, porque afinal o Grande Sertão é esse livro enorme, né? O grande livro do Guimarães Rosa. E tem esse aspecto também, né? Como ele fala desse personagem, do Eduardo Marciano, se dando conta, né, de fato quem ele era, que era um pouco dessa concepção, né, que justamente a adolescência ela traz, depois dessa passagem, você não é também tudo aquilo que você idealizava, né? E que bom também não ser tudo aquilo, né? Às vezes é um alívio, é algo que dá um contorno, que faz a gente caminhar com mais tranquilidade, né? Porque tem muito essa tendência na adolescência da gente achar que pode ser tudo, né? Que tudo gira em torno de nós, né? Então, um pouquinho antes de passar aqui a atividade que a Paulinha preparou, eu vou pedir para o Tiago apresentar 2 trechos do livro, para a gente depois fazer essa reflexão para vocês, para a gente dar um tempo para vocês refletirem. Então, Tiago, se você puder compartilhar também essas 2 passagens, por favor, que a gente selecionou. Enquanto isso. Bom, essa frase que a gente recortou é a frase da capa do livro. Então, está escrito o seguinte: ele faria da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Então, acho que essa frase fala muito sobre essa travessia mesmo da adolescência, se a gente pensar, né, dessa passagem para a vida adulta, o quanto a gente precisa ressignificar e criar uma pessoa mesmo que a gente tem como ideal. É o momento da concretização de quem nós somos, né? E é um momento que a gente sente muito medo, a gente passa por quedas, né? É uma procura para depois ter um encontro. E aí não é por acaso também que o livro ele é dividido em 2 partes. A primeira chama A Procura e a segunda é justamente o encontro, que está aqui, não sei se vocês conseguem ver. E que eu diria assim, que o encontro, na verdade, que o personagem faz, acaba sendo um grande desencontro assim, das expectativas, do que ele imaginava. Mas também muito mais sincero, muito mais real, né? Se a gente pensar o quanto nós jovens, né? A gente quer um certo imediatismo para realizar as coisas e que nem sempre a gente consegue acompanhar essa dança, né? A dança não é exatamente no ritmo que a gente imaginava, né? Então, acho que essa citação que o Fernando Sabino coloca na capa, que não é nem na contracapa, diz muito sobre o conteúdo do livro, né? O percurso do Eduardo, que é o protagonista. Agora, pode passar para a segunda citação também, por favor, Tiago. A segunda citação do livro, que a gente separou, que é uma citação do Hélio Pellegrino, que é o seguinte: o homem, quando jovem, é só, apesar de suas múltiplas experiências. Ele pretende, nessa época, confirmar a realidade com suas mãos, servindo-se dela, pois acredita que, ganhando o mundo, conseguirá ganhar-se a si próprio. Acontece, entretanto, que nascemos para o encontro com o outro, e não o seu domínio. Bom, esse é só um pedacinho, tá? Esse aqui é um prefácio do livro que o Hélio Pellegrino faz, que está aqui logo na primeira página do livro, e que eu acho que a gente pode pensar, né, o que seria esse encontro com o outro, né? Acho que tanto na adolescência quanto nas fases primordiais do nosso desenvolvimento, a gente está sempre
dependendo desse encontro com o outro, né? E o quanto o outro nos constitui também para realizar essas passagens. E acho que fala também dessa certa prepotência, né, do jovem, de achar que vai ter conquistar o mundo, né, que vai ganhar o mundo por completo, e às vezes não consegue nem ganhar a si próprio, né, que é um pouco essa citação do Hélio Pellegrino. E o quanto a gente às vezes passa uma vida inteira também tentando ter esse encontro com nós mesmos, e como é difícil, né? A análise é um dos caminhos possíveis, mas tem diversos outros caminhos, né? Inclusive o Eduardo, ou depois eu fui descobrir, me preparando para falar um pouco mais do Fernando Sabino, que o próprio Fernando, né, o escritor, ele também, assim como personagem, ele gostava de fazer natação, ele chegou a ser campeão de natação. Então aqui tem o esporte também como uma função estruturante assim na vida dele, né? Então ele ia nadar. E ele diz, né, que a natação é algo que ele faz sozinho, ele não precisa do outro, né? E que ele era mais fácil para ele, né? E realmente, né, algo que a gente faz sozinho, a gente não precisa do outro, mas é algo também muito mais solitário, né, que a gente não consegue compartilhar. Então, é claro que todos esses recursos são formas também que a gente consegue, né, ter algum recurso que nos facilite fazer essa travessia, né? Seja um esporte, seja para música, seja, enfim, fazer uma viagem, conversar com amigos, né? Tem pessoas, nem todas as pessoas gostam de fazer análise, e talvez nem sejam para todas as pessoas, mas fica também como uma forma, né, da gente conseguir, né, ter um acesso maior a nós mesmos, né, de uma forma mais profunda, mais introspectiva, né, e que é acompanhado por alguém que nos escuta. Tem um ouvinte atento, que no caso é o analista, né? E é curioso porque, falando do Hélio Pellegrino, ele era psicanalista, além de, enfim, ter atuado na reforma psiquiátrica, tem textos belíssimos do Hélio Pellegrino, enfim, e essa história do Encontro Marcado, a história de 4 amigos, essa trupe aí de mineiros, né, que eu também nem sabia, depois que eu fui descobrir que um dos amigos que ele cita aqui é o próprio Hélio Pellegrino, que eles se conheceram na infância, eram amigos desde o jardim, e aí eles crescem juntos, esses meninos de Minas, né? Era o Hélio Pellegrino, o Paulo Mendes Campos, que é um escritor maravilhoso também, que tem uma crônica lindíssima, do pouco que eu conheço também, que chama Para Maria das Graças, também é um conto sobre adolescência, muito bonito, e que também vale a pena conhecer, né? Quem são esses grandes escritores, né? E o Otto Lara Rezende, que eu não conheço, mas que parece que também era um cronista. Quem conhecer, quiser compartilhar aqui com a gente, mas eles eram considerados como os 4 cavaleiros da Apocalipse, né? Bem interessante esse grupinho aí dos 4 amigos. E aí eu fiquei pensando, né, um pouco desse encontro, né, de um psicanalista com 3 escritores, né, que tinha uma vida dedicada à literatura, e o Fernando escreve exatamente esse percurso aqui no livro, além de expor a vida dele, falar da relação, né, enfim, do casamento, todas as perdas que ele foi tendo que lidar durante a vida, né? Mas, enfim, eu achei bem interessante, porque acho que como a amizade também, você fazer laços, formar vínculos, é algo não só para a adolescência, mas algo que também nos fortalece enquanto sujeitos, né? Um sujeito que está no vínculo com o outro. E como é difícil manter esses vínculos, né? Porque aqui mesmo a gente vai acompanhando a história do Eduardo brigando com esses amigos, tem uma hora que ele se sente traído por depois, né, toda essa confusão, essa encrenca que é se relacionar, né, que vem sempre acompanhado de hostilidade, de desencontros, mas também de encontros, né, e o quanto a gente precisa do outro mesmo,
para se constituir. A gente passa por isso a vida inteira, né? Não é algo pontual da adolescência ou do envelhecimento. Dá muito trabalho se relacionar, mas também é algo que nos insere nessa cadeia, nesse vínculo, nesse laço com o outro, né? E acho que uma das ideias da gente fazer esse encontro, a gente também favorecer esse tipo de situação, da gente se vincular, da gente poder se escutar, cada um poder contar um pouco o que foi pensando, o que a gente está trazendo aqui. Então, acho que eu vou parar por aqui, senão eu vou me estender demais falando do Fernando Sabino. Eu fiz só uma pequena introdução. E para quem tiver mais curiosidade, ele também tinha uma questão com a música, muito assim, ele gostava muito de jazz, ele tocava bateria. E aí eu fiquei pensando, né, na natação, que era algo tão exclusivo, algo tão sozinho, e depois ele vai entrar ele tem uma banda de jazz que precisa, né, para haver um improviso, que o jazz é praticamente um improviso, né? É um improviso entre pessoas, né, que formam uma música, não é nada muito ensaiado, coreografado, que tinha relação aí com o percurso do Fernando Sabino. E o quanto a gente está numa eterna improvisação mesmo do que é fazer essa passagem da adolescência, esse processo de envelhecer, da passagem do tempo, e não é por acaso que o próximo Travessias a gente vai abordar o tema do envelhecimento, né, como uma sequência aqui desse encontro. Então, agora eu vou passar aqui para a Paula apresentar as perguntas que a gente gostaria de fazer para vocês, e depois a gente abrir aqui para o nosso bate-papo. Obrigada, Carlinha. A gente preparou umas perguntas para fazer uma provocação, para que a gente possa juntos fazer um resgate do adolescente que fomos, da adolescente que fomos. E depois a gente quer abrir o microfone para quem quiser compartilhar alguma coisa, falar as reflexões que foram suscitadas por tudo isso. E se o Tiago puder compartilhar a atividade agora, eu agradeço. Obrigada, Tiago. Bom, eu vou ler. Quando eu era adolescente, eu jurei que jamais faria. Quando eu era adolescente, eu jurei que faria. Quando eu era adolescente, o que eu mais gostava em mim mesmo, em mim mesma era. Quando eu era adolescente, o que eu menos gostava em mim mesmo, em mim mesma era. Quando eu era adolescente, algo que eu conquistei. E quando eu era adolescente, algo que eu perdi. A gente vai dar uns 5 minutinhos, não precisa de respostas muito elaboradas, é papum, né, o que vier na mente, num jogo de associação mesmo, uma brincadeira que a gente está propondo. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Acho que enquanto isso a gente pode deixar alguma trilha aqui de jazz, né, pensando nesse improviso. Não sei se a gente consegue colocar, Tiago, senão não tem problema. A gente faz uma playlist para cada travessias, né, para cada encontro da Casa Frida. A gente foi selecionando algumas músicas que suscitavam a adolescência, e depois, se vocês quiserem visitar essa playlist e as outras também, a gente foi colocando Legião Urbana, enfim, aí teve um pouco também de nostalgia dos adolescentes de antes, né? Deu tempo, gente? Conseguiram mergulhar? Acho que agora, sem mais delongas, podemos, mais ou menos, Bri, sem mais delongas, vamos abrir aqui a palavra. Quem quiser falar, a Renata já levantou a mãozinha, pode começar falando, Renata. Bom, eu vou começar falando, eu já levanto a mão rápido, tudo bem, gente? Porque acho que a Carla já pegou meu jeito, eu tenho a minha timidez, mas ao mesmo tempo eu estou vendo uma necessidade de ouvir falando, então assim, eu vou, levanto, vamos, falo e vamos embora. Vou trazer algumas coisas, vou tentar trazer rápido e mais ou menos no meu caminho. Primeiro que essa questão com a Casa Frida que eu tenho que falar, né? Quando a gente fala do como o outro nos constitui, e aqui esse espaço dessa abertura, e está me ajudando muito na minha busca de me encontrar e de encontrar meu lugar de fala. Isso eu tenho que agradecer. Eu não tinha como não falar aqui por ser Fernando Sabino, porque
Fernando Sabino, eu tenho uma biblioteca que eu herdei do meu avô, e ele era mineiro, meu avô, e ele era apaixonado pelos Quatro Amigos. Então, eu tenho muito aqui em casa, tanto Fernando Sabino quanto o Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende e o Hélio Pellegrino também. Então, essa curiosidade. Mas o Fernando Sabino, eu tive o meu primeiro encontro com o Fernando Sabino foi acho que quinto ano, nem sei que idade fala agora, quando eu tive que ler o Menino no Espelho. E eu me apaixonei, e eu era ultra tímida, e foi a primeira peça de teatro que eu tinha que fazer, e eu me dediquei muito, porque eu fiquei maravilhada. E essa intensidade que a Carla falou, assim, acho que ele traz também, se eu não me engano, algumas coisas, ele traz muita autobiografia nas histórias que ele vai escrevendo. Então, é um livro que ele ficou, assim, marcado para mim e me acompanha sempre. Então, tudo do Fernando Sabino sempre me chama atenção, e talvez também essa intersecção do meu avô. E, inclusive, eu sou uma apaixonada por crônicas, né? Tem quem fale que a crônica é algo menor, enfim, eu não acho. Eu acho que crônica é sensacional, eu adoro esse recorte, esse olhar e essa... e tem uma crônica dele que não sei se eu estou enganada, mas parece até que foi considerada aí. Eu tenho vários livros de crônica dele, mas tem uma crônica que é considerada maravilhosa e ela é lindíssima, que é A Última Crônica. Nossa, é muito tocante. Então, assim, ele é muito intenso, ele traz, né? Ele trocava muito também, que eu sei, acho que correspondência com a Clarice Lispector. Então, assim, acho que é isso, é muita intensidade, né? E para eu não me perder aqui, ficar só no elogio dele, essa questão trazendo, né, mais para a adolescência, eu não consegui muito aqui responder quando fica aquela pergunta mais fechada, eu fico mais... Mas, assim, acho que é uma fase realmente, eu pensando um pouco em mim, era muito como eu tenho muito essa questão, né, eu sempre querendo me afirmar, mas não conseguindo me expor, então acho que sempre, e é engraçado, ela permeou minha adolescência, e acho que hoje, como eu encontrei a psicanálise aí e eu querendo, né, me tornar psicanalista, então acho que é um resgate também dessa fase, e acho que de onde eu me encontrar. E ontem eu estava lendo, essa semana eu estava assistindo alguma coisa do Christian Dunker, da Roseli Saião com Christian Dunker. E a Roseli Saião, ela é educadora, enfim. E aí teve uma questão que ela falou lá, sobre a adolescência, eles estavam discutindo, que ela falou, parece que é uma frase, não sei se de doutor, que ela estava falando assim, que não adianta querer entender o adolescente, né? Porque ele que precisa se entender, ele nem se entende. E que, então, o que o adulto tem que fazer? Tem que trazer as dicas, dar as dicas, mas não tem que tentar, não tem... Aí o Christian Dunker até colocou, ele falou, não dá para pegar e falar geral, né? E aí, os adolescentes, sim, tem características, óbvio, pertinentes à adolescência, mas tem muita subjetividade ali que tem que ser muito olhada e, enfim, mais ou menos acho que o que eu consigo trazer. E outra questão que eles trouxeram também, que eles estavam falando muito hoje em dia, e agora acho que mais na atualidade, essa questão do conflito, de não querer encarar o conflito, não querer falar sobre o conflito, né, de tentar ir para essa felicidade, e uma questão de que está trazendo algumas coisas uma das questões que eles estavam trazendo muito de chamar a atenção desses que tem no livro, né, sobre essa questão da automutilação, enfim, de que como precisa, né, se não fala do conflito, não olha para esse conflito, aí como precisa colocar em algum lugar, precisa sentir isso, né, precisa trazer essa dor à tona, precisa para existir, né. E acho que é isso, gente. E obrigada pelo espaço, me sinto muito bem aqui. Renata, eu vou começar a falar um pouco, depois se as meninas também quiserem falar, mas é muito bom ter você com a gente, né? Tá aqui acompanhando a gente no Sertão também, e acompanhar também o seu percurso na psicanálise, a gente está trocando aqui juntas. E aí queria falar alguns pontos que você foi trazendo, né? Primeiro que você deve ter um conhecimento muito maior, pelo menos do que eu, né? Desses autores. Mas é muito curioso pensar esse grupo de amigos, né, e que ele descreve no Encontro Marcado. E aí, voltando um pouquinho na história do Fernando Sabino, isso que você diz, né, dessa crônica, a última crônica, eu tive a oportunidade de ler hoje, um pouquinho antes de vir, e eu fiquei muito emocionada, assim, é uma crônica lindíssima.
E aí, até uma frase que acho que a Paulinha que me falou, a gente vai pegando, juntando informações, que ele diz, né, que num determinado momento da vida dele, acho que até ele fala isso nessa entrevista do Roda Viva, que perguntam para ele o que ele quer ser quando crescer, e ele diz, eu quero ser um menino. Então, eu acho que a gente está aqui, todos caminhando, com o tempo passando, envelhecendo, mas acho que o fundamental é a gente tentar esse resgate desse menino, né, dessa infância, da gente manter isso vivo em nós. Né? E aí ele diz, ele acaba falecendo de câncer, ele parece que fica 2 anos tentando se recuperar, e ele diz que, caso ele venha a falecer em breve, ele gostaria que escrevesse na lápide dele, né, que nasceu o homem e morreu o menino. E achei lindíssimo, né, ele escrever, pedir para essa questão autoral, né, de escrever na própria lápide uma frase que ele elaborou, né, o quanto isso é simbólico. E ele diz também para ler essa crônica, que chama a Última Crônica, como um fechamento, né, que conta, assim, para quem não leu, vou colocar aqui no bate-papo, ela é bem curtinha, mas fala dele num dia no restaurante, observando uma família, né, que tem toda uma questão que ele traz da questão racial, que é uma família de negros, e aí tem ele observando essa família, tem essa cumplicidade que ele troca com o pai, desse sorriso, né, e é muito bonito, assim, é muito emocionante, é lindíssimo, assim, como eles se comunicam além das palavras, né, que eles vão cantar parabéns para a filhinha que está fazendo aniversário, e aí parece que eles não têm muito dinheiro para pedir o bolo, aí eles pedem o bolo pro atendente, para eles conseguirem cantar o parabéns, é muito bonito, assim. Então, é uma menina que está comemorando mais um ano de vida, né? E pensar que a gente está falando aqui sobre a passagem do tempo, sobre essa travessia, e o quanto talvez o principal, pelo menos que ficou para mim, é da gente conseguir permanecer, deixar viva, né, essa criança que a gente já foi, como é importante ela ser carregada com nós, assim, no percorrer, né, dessa travessia da vida. E aí, só para complementar, só para finalizar, tem uma psicanalista que também já está uma senhorinha, acho que quase com mais de 90 anos, que é uma psicanalista francesa que chama Geneviève Agui, que mora em Paris, e ela tem um livro que ela faz um estudo comparando a adolescência com o bebê. Então, de semelhanças, né? Claro que cada sujeito tem as suas questões, mas dessa nova roupagem, né? Que você precisa, de alguma forma, se despir para entrar num outro momento da sua vida, como, né, um lagarto que se transforma numa borboleta, dessas diversas transformações, e que a gente vai pensando como é que se dá isso também no envelhecimento, né? Chegando na questão da finitude, será que a gente também não tem que também se despir de algo para poder seguir nessa travessia, né? Então, assim, adorei te ouvir, que bom ter você aqui com a gente, né? Também acompanhando o seu percurso na psicanálise. Enfim, só queria compartilhar, e quem quiser mais trazer impressões, né, por favor, a gente está aqui mesmo para trocar. Paulinha, você quer falar alguma coisa? Você que trouxe a lápide, né? Da frase da lápide. A gente até usou na roda, no Travessias do Benjamin Button, né? Da ressignificação das lembranças. Justamente essa fantasia, né? Do a gente voltar para trás. Não é uma fantasia, na verdade, é um recurso psíquico que está o tempo inteiro acontecendo, né? Na nossa cabeça não tem muito passado, presente, futuro, está tudo acontecendo agora, nesse exato minuto, mas que para isso aconteça, né, o agora, a gente precisa constantemente voltar para o passado, né? Então, é uma frase realmente muito linda e que a gente pode usar para tanta coisa, né, como inspiração. Edival, você quer falar? Fala com a gente. Você escreveu aqui. Não consegue falar, mas está ouvindo tudo. Entendi.
Alguém quer falar alguma coisa sobre as questões que a gente colocou? Senão a gente pode, enquanto as pessoas se tomam coragem, se inspiram, a gente pode visitar um pouquinho aqui o chat. O que vocês acham? Uhum. O Celso falou que está revisitando o adolescente interior dele, a criança dele, e está começando a ler um livro e está perguntando se ele vai entender. E aí a Marcela falou para ele compartilhar com a gente, por favor, depois as impressões do livro. O Edival fez aqui, posso entender que foi um pedido para que a gente volte com os encontros presenciais? É isso, Edival? Se for, vamos pensar a respeito. Temos aqui o encontro de pessoas de Niterói, a Adriana já descobriu quem é a Flávia, a psicanalista que a Carlinha mencionou. Bom, eu lembrei aqui de dois outros romances maravilhosos do Fernando Sabino, que é o Menino no Espelho, que a Renata falou, né? E o Grande Mentecapto também, são livros, dá para a gente ter uma ideia dessa prosa provocadora do Fernando Sabino. Eu acho que eu encontrei aqui a última crônica. Deixa eu ver se eu consigo. Né? Má, quer compartilhar um pouquinho com a gente a tua experiência? Eu? A tua travessia da adolescência? Bom, na verdade eu fiquei pensando um pouco na fala da Carla, né, quando ela lembrou desse livro da Yagi, que até a Adriana pediu o nome do livro depois, Cá, se você puder colocar aqui, se você souber. Eu não sei que livro que é, tá? Mas você falou, me veio uma associação dessa comparação do adolescente com o bebê, porque na adolescência, claro, né, cada sujeito é um sujeito, mas me parece que tem vários momentos de revisitar e ressignificar experiências infantis, né? Então, ressignificar a passagem edípica, ressignificar como que o sujeito, né, a pessoa lida com as próprias emoções também. Fico pensando num bebê, né, ou numa criança pequena, como que ela se acalma, por exemplo, né? No primeiro momento é o adulto que ajuda ela a se acalmar, é o peito que acalma, ou ela se joga no chão para se acalmar, e aos poucos ela vai descobrindo, né, como que ela pode se autoconsolar, né, se autoconfortar. E o adolescente me parece que é um pouco parecido também, né, como as intensidades são muito grandes, né, muito feliz, muito triste. Lembrei de uma conversa que eu tive com uma pessoa que trabalha bastante com adolescentes, né, uma psicanalista também, uma colega que trabalha bastante com adolescentes, e ela estava me contando, né, que ela pergunta quando o adolescente traz alguma questão, algum problema, enfim, ela pergunta, mas isso é um problema, um probleminha ou um problemão, né? Vamos entender o que está acontecendo, né? Então, também é um momento de reaprender, né? De uma certa forma, a também como se autorregular, né? Eu acho que tem muitas revivências infantis, né? E novas significações, ressignificações, na verdade. Eu acho que é uma comparação, né, bem pertinente essa da criança com o adolescente, porque é um momento entre a infância e a vida adulta, né? Então, onde que se está, né? Quem que eu vou ser nessa passagem, né, da infância para a vida adulta? Enfim, foram um pouco das minhas reflexões, né? Até pensando, lembrando um pouco
da minha própria experiência, né? Eu acho que é um momento de muita angústia também, muitas perguntas, né? Ainda sem respostas, por um certo tempo. E eu fiquei pensando, queria até relembrar aqui sei lá, o leitmotiv desse livro, enfim, um encontro marcado, né? Essa metáfora do encontro, como ela é potente, né? Que é esse encontro entre esses amigos que foi combinado numa fase tão intensa de trocas e de descobertas e da crença de que essa amizade vai durar para o resto da vida. Quantos laços não se desfazem, né, pelo caminho? E aquilo, pouco importa se eles se encontraram, se eles concretizaram esse plano ou não, porque, de alguma forma, só de repensar essas amizades, isso já é um encontro, né? Já é um reencontro. E o quanto o processo de análise é isso, né? Como o processo de análise propicia esses reencontros, por meio da fala, do discurso, da relação que se estabelece ali entre quem está se analisando e o analista, o quanto é possível reencontrar-se, né? Consigo mesmo, com os outros. E aí tem tantas frases aqui que eu vou tentar localizar aqui algumas frases que eu grifei, passagens belíssimas do livro, para a gente ler junto aqui. Peraí. Enquanto isso, eu posso... tem 5 minutos e é o próprio Fernando Sabino lendo a última crônica. Acho que valeria a pena a gente ouvir. É lindo, né? Nossa! O que vocês acharam dessa crônica? Dri, conversa aqui com a gente. O que você achou, Dri? Que bom que você está aqui. Coisa boa, fazendo essa travessia aqui com a gente. Linda, muito linda essa crônica. Eu não conhecia, mas de uma simplicidade e ao mesmo tempo a riqueza de detalhes que ele vai narrando com toda a observação que ele faz dessa família que chega, né? E eu acho que a atitude do pai e da mãe também ali, em não deixar passar esse momento especial da criança, fazendo 3 aninhos, e que seja com um pedacinho de bolo e uma Coca-Cola apenas, mas não vai passar batido uma data marcante, né, que fica na memória, né? Eu acho que tem isso também de legal, assim. Gostei bastante da crônica. Agora, em relação à adolescência, meninas, eu tenho 2 de 16 anos em casa. E é uma Dose fase, dupla! dose dupla, e é uma fase difícil para elas, para mim, né, enquanto mãe. Muitas mudanças, muitas angústias. Tudo que vocês foram falando é perceptível no dia a dia aqui, convivendo com as minhas. E aí, busca terapia para uma, leva a outra está mais resistente, mas eu acho que é uma fase, né? Também tem momentos assim que eu percebo, parece que elas querem, é um pé na infância, um pé na adolescência. Ah, eu não quero sair de lá, mas eu também não quero ficar lá, eu quero estar aqui, mas se mistura e tem umas atitudes, às vezes, infantis, né? É interessante acompanhar tudo isso. Bem legal, mas desafiador. Difícil, né, Dri? Difícil. Eu te trouxe aqui para a roda justamente que eu fiquei lembrando, né? Você tem 2 meninas, são gêmeas, né? Da mesma idade. E como seria nessa experiência em dose dupla, né? Porque não só falando da sua adolescência, que a gente está aqui
resgatando, né, esse período de cada um, como que foi essa experiência para cada um de nós, mas também como seria ter filhos adolescentes, né? Assim, é um desafio mesmo, né? Assim, como ajudar a facilitar nessa passagem, falando um pouco disso que a Renata traz também, né? Como a gente precisa dos outros também para fazer essa ponte. Por mais que tem coisas que é da experiência subjetiva de cada um, são momentos que precisa de muito apoio mesmo, precisa desse acolhimento externo, né, de alguém que seja uma referência, porque fica essa oscilação, né? Bom, eu sou adulta, eu sou criança, o que eu sou afinal? Né? Exatamente. E sabe que a primeira pergunta, quando eu era adolescente, jamais faria. Quando eu era adolescente, já tinha muitos sobrinhos, que eu sou a mais nova de 7, e eu olhava a criançada, né, a sobrinhada, e eu não tinha muita paciência com criança. Eu falava, eu não vou ter filho. Porém, no entanto, tive duas, e estou passando aí esse momento com elas, né, uma experiência intensa, com muitas mudanças. A pandemia realmente mexeu muito com elas. Ainda estamos colhendo, sei lá, tentando resgatar o antes pandemia, sabe? Algumas coisas. Mas estamos caminhando. Você acha que acessa a sua adolescência também, Dri, essa experiência? Aproveitando um pouco, né, desse momento dos 16. Acessa de forma bem diferente, porque é outra época, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, a minha adolescência, 15 anos, eu estava na adolescência, eu já estava trabalhando. Então, foram outras vivências, né? Outras experiências. Então, parece que foi um amadurecer mais rápido por conta da minha vivência em estudar e trabalhar, né? E, enfim. Mas acessa assim de forma diferente. Elas estão vivendo algo que parece que eu não vivi, ou vivi e não consigo lembrar muito, entende? Por conta das circunstâncias. Para cada um é de um jeito, né? É isso. Sem dúvida. Mas boa sorte aí com a sua dose dupla. Preciso de muita oração e boa sorte. Mas obrigada. A Márcia levantou a mão. Márcia, pode falar. Que prazer te ver de novo aqui com a gente. Olá, boa noite. Prazer estar aqui novamente. E eu não vou abrir minha câmera porque eu tô assim de pijaminha. Então vou ficar com a câmera fechada, mas eu gostaria de falar, porque eu estou sentindo que tudo que está sendo agora falado está se conectando muito ao momento que eu estou vivendo. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá. Que eu tenho uma sobrinha de 16 anos e a gente tem uma conexão muito íntima, muito próxima. E aí vocês falaram sobre a importância, né, do momento da adolescência, de ter alguém para ser esse apoio, essa escuta, esse lugar, né, de compartilhar as angústias, as conquistas, os descobrimentos, né, e aí é um momento tão interessante, porque eu também estou revivendo muito da minha adolescência através dela, sendo adolescente na mesma família, né, vendo a relação da mãe dela, lembrando da relação da minha mãe comigo, sabendo, né, hoje em dia, sendo adulta, nesse meio familiar em que estamos, né, conhecendo cada uma de nós, numa outra perspectiva não mais adolescente, e vendo ela, né, se desenvolver, se conhecer nesse círculo. Então, está sendo um momento, assim, muito, muito interessante, muito especial, e
E eu fiquei com vontade de trazer isso, porque também é muito desafiador, né? Eu vejo ela se questionando e tendo também muitas angústias e querendo muitas coisas que ela sente por ela mesma. Porque, assim, quando eu estava fazendo o exercício, eu lembrei, assim, ali tem uma... A primeira coisa que eu respondi que veio mais rápido para mim foi: o que eu mais gostava em mim mesma quando eu era adolescente era a minha ousadia e a minha confiança. Eu sinto que eu era muito... E isso é uma coisa que eu estou resgatando de novo, entrando em contato. Eu acho que volta e meia a gente vai entrando em contato, né, com esses lugares que a gente viveu e que às vezes precisa ser reativado de um lugar que talvez fosse da adolescência mesmo, né? Pelo menos. E aí eu vejo ela construindo esse lugar também da ousadia, da confiança, onde eu sei que como são as coisas, como são as pessoas, as relações, como elas se dão. Então é muito, muito interessante, porque através dela eu também estou revivendo a minha adolescência e eu acho muito bonito eu poder fazer parte da adolescência dela, sendo essa pessoa que eu não tive essa pessoa que dentro da família deu o apoio da escuta e eu tô sendo para ela. Então, para mim, está sendo muito, muito importante, muito bonito. E eu queria trazer para compartilhar. Nossa, que lindo que você falou, e me lembrou de uma passagem aqui do livro, dessa importância do olhar do adulto, né, para o adolescente, para a delicadeza desse momento. Tem uma passagem que a tua fala realmente me lembrou muito, que o pai do Eduardo diz para ele: não conta para sua mãe, mas você é tudo que eu queria ter sido. Como é importante para um filho poder se sentir assim, né, acolhido e admirado pelo próprio pai, né? E esse pai que dizia para ele o tempo todo que ele vivia com pressa. Você vive muito depressa, meu filho. E o Eduardo Marciano foi percebendo isso ao longo da vida, né? O quanto ele pulou etapas, talvez, subiu degraus de 2 em 2, em vez de degrau por degrau. E a ferida, né, que ele vai tendo ao perceber que ele não era tudo aquilo, e que, como na entrevista o Fernando Sabino falou de si mesmo, né, quando ele percebe que ele é só talentosinho, que talentosinho é realmente muita humildade, né? E aí, a gente já está terminando o horário, me lembrou dessa continuidade, porque as fases elas não terminam e começam como num jogo de videogame, né? As coisas se interrelacionam e se entrelaçam. A gente vai falar do envelhecimento, um olhar do envelhecimento, no dia 2 de junho, vai ser nosso próximo encontro aqui do Projeto Travessias. Já acho que já está aberto o evento no site para quem quiser se inscrever. E aí, só para demarcar essa continuidade, né, essa fluidez das fases na nossa vida, eu lembro aqui uma citação do livro, Encontro Marcado, em que ele diz assim: é preciso se perder primeiro para depois se salvar. Então, vamos falar do envelhecimento e vamos falar de uma outra fase importante, crucial, né? E, enfim, que todos esperamos poder passar por ela e as marcas que elas deixam na gente. Eu, com isso, me despeço. Não sei se mais alguém quer falar, porque já são 9 horas. Eu queria agradecer também as falas, muito bom de escutar, Márcia. A gente estava, inclusive, pensando, né, o quanto essa função ela nos atravessa além dessa, não precisa ser necessariamente a mãe, a filha, né, mas a função de tia, ou de parente, ou de amigo, quanto é uma referência mesmo, né, o quanto é importante assim essas convivências, esse contato, essa vivência.
E cada um aqui, né, revisitando esse momento aí, a gente falando do encontro marcado. Eu queria recomendar muito a leitura do livro, acho que a gente precisa, né, resgatar esses escritores brasileiros que nós temos, principalmente esse grupo incrível de Minas, né, esses meninos mineiros que, nossa, que tratado, que forma, né, de... Eu fico pensando, será que é alguma coisa de Minas, né, que faz desenvolver assim escritores tão profundos? Mas acho que eu tenho alguma conexão assim, né, com os escritores mineiros, porque realmente é aquele jeito mais quietinho, mais na deles, mas quando você começa a ler, que eu acho que é uma forma deles se manterem vivos, né? A gente conseguir resgatar essa literatura, eles estão vivos, né? A gente está aqui falando deles, né? Então, recomendo para quem puder, quiser, é uma leitura muito simples, bem diferente do Guimarães Rosa, assim, em termos de acompanhamento, né? E ele até diz, depois, se vocês quiserem assistir essa reportagem que ele dá, né, nessa entrevista, que parece tão simples, parece tão fácil escrever, ele fala, o mais difícil é a escrita simples. Vocês não têm ideia o quanto eu sofro para escrever de uma maneira simples. Então, assim, o ato da escrita é muito difícil mesmo, uma exposição, é um desafio, né, como escolher palavras. E temos aqui um grande escritor aqui da nossa literatura, quem puder, quiser se aprofundar, né, é maravilhoso, assim. Ainda agora eu estou com um outro olhar do livro, né? Na época não tinha tanto esse envolvimento, mas me ficou muito essa questão da adolescência mesmo, desse encontro, né, marcado. A gente tem o quanto a adolescência nos marca de alguma forma, né? Isso dos jovens que são essa questão do corpo, né, da marca. Então, assim, é uma viagem tanto aí pelo percurso do Eduardo Marciano. E engraçado, tem uns momentos que são bem leves, você dá risada, mas, assim, principalmente valorizando a nossa literatura, né, que é um patrimônio nosso também. Celso, nunca mais nós escutamos sua voz, só aqui no bate-papo, mas que bom que você está aqui com a gente, nosso parceiro antigo, né, de tantos encontros. E que bom que você continua aqui com a gente também, a gente caminhar juntos. E queria agradecer, né? Estejam com a gente no próximo, da gente falar aí sobre esse tema do envelhecimento, seguindo esse encontro marcado, né? Se tudo for bem, a gente chega lá, não é? Tchau, meninas. Um beijo. Tchau, Dri. Tchau, Tchau, Rê. tchau. Obrigada por Gente, participar. Obrigada. Tchau, obrigada. Boa Boa noite. Até. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Márcia. Tchau, querida. Depois Até a a gente vai próxima. conversar, quero falar com você depois. Tá bom, tranquilo. Até. Até o Tchau, próximo. tchau. Até. Pessoal, vou saindo também aqui. Beijo, meninas. Obrigada. Beijos.